aí no Lucas 24. Estou empolgado aqui, irmão, empolgado e tremendo. Célula é extremamente importante. Eu caminho em célula desde o ano 2000. Desde o ano 2000 eu congrego em célula. Nossa igreja é uma igreja com uma visão de célula. São as duas asas da nave. Nenhum avião que quer voar por aí consegue voar com uma asa só. Então a grande reunião aqui, vocês, é uma asa. A outra asa é a célula. É ali na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então é muito importante essa visão, vocês entenderem essa visão. Célula, o modelo bíblico de igreja é esse: as grandes reuniões de celebração e as pequenas reuniões nas casas, ali conhecendo um ao outro, estando próximos uns dos outros, porque só assim a gente consegue viver o Evangelho, porque o Evangelho é para ser vivido, é para ser vivido no dia a dia, como o Davi falou, no nosso dia a dia. Não é só num dia de culto, não é só num dia que a gente vem à igreja, mas o Evangelho é para ser experimentado, porque o Senhor disse assim: experimentai e vede que o Senhor é bom. É isso que Ele fala. Lucas 24, eu quero ler com você a partir do versículo 13. 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Eles iam falando entre si tudo o que havia acontecido. Indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Diga assim: entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que acontecem lá nestes dias? Então Jesus, fazendo de conta que não tinha entendido nada, pergunta para eles assim: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizia que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro e acharam ser assim como aquelas mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu gosto de Bíblia. E por isso que eu estou feliz de saber que vocês aqui têm plano de leitura bíblica, tem a questão do discipulado, porque isso é fundamental. Eu gosto de Bíblia. Toda vez que eu vou ministrar, eu gosto de pegar grandes trechos da palavra para poder ler. Peço às vezes para as pessoas repetirem. Aqui eu pedi só para vocês lembrarem que eles estavam tristes. Mas eu peço para as pessoas repetirem isso, porque é importante. Eu acho que a principal ferramenta do Espírito Santo para falar com a gente, para poder agir na nossa vida,
a principal matéria-prima que o Espírito Santo tem para ministrar o nosso coração é a palavra que nós lemos, é aquilo que nós comemos da Bíblia, é onde nós buscamos a nossa fonte. Porque tudo que é revelado pelo Espírito, tudo que é revelado de Deus, foi revelado na palavra, foi revelado nas Escrituras. Tudo de Deus que foi revelado aqui não é a revelação toda, porque a pessoa de Deus ela é infinitamente maior do que a revelação que foi dada ao homem. Se Deus se revelasse de forma completa ao homem, talvez a cabeça do homem explodisse, porque Ele é infinitamente maior, Ele é inesgotável, Ele é inatingível, Ele é majestoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Mas daquilo que cabia ao homem compreender de Deus, na figura de Jesus Cristo, Ele revelou através da palavra. Tudo foi revelado através da palavra. Tudo que se imagina, qualquer revelação que algum homem possa ter de Deus, qualquer profecia, ela sempre tem que ter o filtro da palavra em primeiro lugar, para saber se aquilo concorda ou não com a palavra, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz que os de Bereia, eles eram mais nobres, porque tudo que era dito na palavra, tudo que era dito a respeito do Evangelho, eles iam conferir na palavra. Aí estava a nobreza deles. Aí estava o caráter daqueles homens de Deus, que estavam recebendo o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, o Evangelho da mudança, da regeneração do homem. Esse é o segredo, o principal segredo para nós. Aqui diz que eles estavam no mesmo dia. Que dia que é esse, irmão? Que dia que é esse? Diz aqui, ó, no Lucas 24. No mesmo dia iam dois deles, o dia da ressurreição. Davi falou aqui que as mulheres foram até o sepulcro para poder perfumar o corpo de Jesus com as especiarias, com os perfumes, com o bálsamo. E esses homens, no mesmo dia desses acontecimentos, eles já tinham ouvido esta notícia a respeito da ressurreição de Jesus. Mas nesse mesmo dia que eles já tinham ouvido a respeito da ressurreição, eles ainda estavam com o coração fechado, com o coração entristecido, com o coração abatido por causa dos acontecimentos, por causa de tudo aquilo que eles tinham visto, por causa de tudo aquilo que eles tinham ouvido falar, de tudo aquilo que eles tinham percebido que aconteceu à volta. E é assim às vezes com a nossa vida. Deus vem, levanta alguém para falar que Ele tem uma obra na nossa vida, levanta alguém para dizer que Ele tem um projeto para nós, uma caminhada, um alvo para as nossas vidas, um caminho diferente. Mas aí a gente para olhar tudo o que está acontecendo à nossa volta, a notícia econômica, a notícia de doença, a notícia de política, a notícia do emprego, a notícia da família, são diversas situações, e aquilo vai tentando grudar na gente, vai tentando dominar o nosso sentimento, tentando apagar a promessa que foi dada para a gente. E a gente tira o foco de quem é Jesus, e a gente tira o foco daquilo que Ele prometeu que faria, a gente tira o foco da palavra, daquilo que Deus tinha dito que ia realizar, e a gente fica com os fatos que estão à nossa volta, e esquece de uma verdade que é maior que todos os fatos para a nossa vida, para o nosso caminho, para a nossa direção. Tem caminhos que a gente resolve seguir, tem caminhos que a gente às vezes acha que tem que voltar, porque não tem dado certo. A gente olha e não tem paciência de esperar, não tem talvez a fé para crer o testemunho daquele que falou alguma coisa a respeito de que Deus fez. E é por isso que o testemunho é importante, por isso que a célula é importante, porque quando você compartilha uma dificuldade, você ora um pelo outro, quando a resposta vem, aquilo edifica o teu coração. Não é assim, irmão? Às vezes a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, e a gente ouve falar que Deus fez na vida do irmão, que houve uma liberação, uma porta de emprego, uma porta de salvação, alguém que ouviu a palavra, se converteu, alguém que quebrantou o coração. E o meu desejo em Deus é esse, que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente tenha paciência, perseverança, para que a gente tenha longanimidade, para que a gente tenha essa disposição de continuar crendo na palavra em meio às circunstâncias que estão à nossa volta. Tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor são fatos que estão acontecendo, mas são coisas temporais,
coisas para um momento específico, mas a verdade estabelecida na palavra, a verdade dita que é em fé, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, essas são coisas eternas e não podem ser mudadas. Essas são coisas inabaláveis e não podem ser mudadas. Nós, quando não compreendemos o propósito, o chamado, onde nós estamos indo, é comum a gente querer tomar outros passos, outros atalhos que parecem para nós mais favoráveis. Algo que atrai os nossos olhos. O problema é que a gente está preocupado muito com performance. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque essa é a palavra da moda, né, pastor? Nós estamos muitas vezes preocupados com performance. É coach para cá ensinando como ficar rico, é coach para lá ensinando como ficar milionário, é a internet dizendo como você vai ganhar mais likes, mais curtidas aqui ou ali, quais são os vídeos que você precisa falar, qual é a abordagem que você precisa ter, e aí a gente recebe muitas estratégias, e a gente começa a ocupar a nossa vida com muitas estratégias, com muita correria, e a gente vai agregando coisas à nossa vida, a gente vai trazendo, tem coisas que a gente começa a fazer que é muito lícito, irmão, é lícito, não estou dizendo que é errado não, é lícito, você estudar, você trabalhar, você ter o teu tempo de lazer, o teu tempo com a família, mas a gente precisa tomar um cuidado muito especial, a gente precisa tomar um cuidado muito, a gente precisa dividir uma linha que é muito tênue, muito difícil de discernir, e só quando a gente está em Deus a gente consegue fazer isso, porque se a gente permitir, estas coisas que estão em volta de nós, nos roubarão aquilo que é mais precioso, aquilo que é o mais precioso, o tesouro no campo, a pérola escondida, e a gente começa a buscar muitas coisas, e a gente começa a se esquecer da leitura bíblica, a gente começa a se esquecer da oração, ou às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que chega o momento do nosso devocional, daquele momento que a gente tem que separar para Deus, para a intimidade, e a gente fala assim, eu estou tão cansado, Jesus entende, eu estou tão cansado, e aí você percebe que as coisas à nossa volta começam a não dar mais certo, começa a falhar os programas, começa a falhar aquilo que a gente está fazendo, a gente começa a encontrar dificuldade naquilo, e aí a nossa produtividade começa a cair, nossa produtividade começa a cair, nós não conseguimos mais corresponder a tudo aquilo que a gente tem tentado abraçar. Eu sou vítima disso. Eu sou vítima porque fui diácono muito tempo, e aí tudo que aparece a gente quer fazer, né? Tudo que aparece a gente precisa pôr a mão, a gente acha que precisa colaborar, a gente acha que precisa resolver, e aí os resultados começam a não aparecer mais. E a gente fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo certo, eu estou me dedicando, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Olha, Jesus, o que está acontecendo? Abre lá a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Olha só o que Jesus diz para a gente. Capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecerdes em mim. E aí Jesus disse para os discípulos assim: eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês podem fazer muitas coisas, podem produzir muitas coisas, mas a partir do momento que o fluir da videira não passa mais para os ramos não dão mais fruto. Não adianta o ramo se esforçar, não adianta o ramo fazer musculação para ver se ganha mais força, para fazer na força do próprio braço. Se não estiver ligado na videira,
onde a gente pôr a mão não vai produzir. Nós não seremos bem-aventurados. Tiago 1, 22, 25 diz que bem-aventurado é aquele que pratica a palavra, que está firmado em Jesus, está ligado na videira, porque este é aquele que onde pôr a mão será bem-aventurado e tudo lhe irá bem. É só em Jesus. Para nós que conhecemos a Jesus, nós que chegamos em determinado momento das nossas vidas, entregamos o nosso caminho para Ele, nós não servimos mais para o mundo. Você sabia que agora, aí fora, você é chamado de crente, você é chamado de radical. Se você vive uma vida com Jesus, agora você é chamado de radical, de fanático. E aí tudo que vão fazer aí fora, fala, não, mas aquele ali é crente, aquele ali não dá para fazer isso, não, para aquele ali não dá para falar certas coisas. Você não presta mais para o mundo, para estar em lugar nenhum. A partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus, aquele vaso velho, feio, fedido, sujo, ele quebrou. E vaso quebrado não serve mais para nada. Irmão, está pensando que é brincadeira? Se você entregou a tua vida para Jesus, pode doer um pouquinho, ele vai quebrar, mas ele vai quebrar para fazer melhor, porque quando ele faz o vaso na mão do oleiro, aí é vaso para honra, é vaso para ele usar, é vaso que onde estiver a glória está depositada no interior, e onde Jesus está, porque no teu interior habita o Espírito de vida, aí as coisas acontecem, aí você ora e tem resposta, aí você declara a palavra e a vitória chega, aí você tem o testemunho para honrar quem é o teu Senhor. Irmão, perdoa que eu grito, eu não consigo. É um negócio que vem aqui dentro, não sei, pastor. E como eu senti a presença aqui no meio dos louvores, meu Deus. Foi muito bom. Foi muito bom, irmão, vocês estão de parabéns. Que o Espírito Santo de Deus continue encontrando corações adoradores neste lugar, de verdadeiros adoradores. Como foi cantado aqui, quando a luz se apagar, quando a canção parar, eu quero é Ele, e que Ele seja esse tudo que nós desejamos. Porque todas essas coisas, todo esse trabalho, todo esse mover que aqui acontece, é tudo para que Ele seja honrado, para que o nome dEle seja glorificado, é para que a gente esteja mais próximo dEle. Você sabia que tudo que você faz aqui não é para você ir para o céu? Nada disso aqui é para você ir para o céu. Você cantar, você ler a Bíblia, você vir à igreja, não é para você ir para o céu, porque o céu é garantia pelo sangue dele. É obra grata, é obra gratuita que Deus operou através de Jesus. Quando eu me arrependo, não tem nada mais que eu faça para que o céu seja o meu destino. Tudo que nós fazemos aqui, hoje, adorando, glorificando, lendo, orando, entregando o nosso coração, é para que nos tornemos cada vez mais íntimo dEle, porque o desejo é estar com Ele, o desejo é sentir esse fogo que nos queima, o desejo é buscar, estar no colo dEle, a cabeça no colo dEle, é esse que é o meu objetivo. Eu sou apaixonado por Jesus. Minha mulher fala assim, não se preocupa em dar resultado, se preocupe em fluir, porque você é apaixonado pela palavra. E é isso que tem que ser o nosso coração. Minha mulher me anima, meu irmão. Pensa numa mulher de oração, uma mulher que é firme, uma mulher que me ama. Meu irmão, 22 anos aguentar o Luiz Henrique. A Roberta sabe. Sou chato, irmão. Nós estávamos no Ministério de Teatro, eu era chato. Não era, Roberto? Sou chato. Falar para você é graça de Deus. Mas aí o problema é que ela aprendeu a orar depois de casada. Antes de casada ela orou mal. Jesus deu eu para ela. Eu orei mais, quem mandou? Eu obedeci mais rápido, eu acho. Porque eu estava no mundão lá e uma irmã veio visitar em casa. Ai, Jesus, eu não sei nem porque o Senhor falou para eu falar o meu testemunho agora, mas é isso. Dá uma pausa aqui, porque quando o Espírito Santo fala, a gente tem que ser sensível. Eu estava na minha casa,
já conhecia um pouco da palavra, porque minha mãe sempre foi crente, e ela levava a gente para a igreja, mas eu estava afastado, eu estava endemoniado, irmão, para dizer bem a verdade. E eu tinha sofrido um acidente, 18 anos, aí eu caí numa lança de portão, e eu precisei operar. Então eu fiquei de licença do trabalho, tinha 3 meses que eu estava em casa, e a minha mãe em campanha de oração com uma irmã, que não era da rocha, mas minha mãe, como foi crente há muito tempo, a gente tem familiar crente em todos os lugares, tal. É uma longa história. E aí ela vinha para uma campanha de oração na minha casa, e eu estava levantando por causa do acidente, estava de licença do trabalho, eu levantava meio-dia, meio-dia e meio, 1h, braço engessado, operado, né? Não tinha o que fazer, não podia mexer a mão, então era só ver porcaria e andar na rua. E aí aquele dia, ela veio para orar com a minha mãe. Espírito Santo. E o meu tio, eu tenho um tio, graças a Deus ainda vivo, mora em Americana. E ele ia trazer essa irmã para a casa da minha mãe, e no dia ele não pôde, então ela chegou na casa da minha mãe mais tarde. Porque ela chegava por volta das 6 horas lá, 5, 6 horas, elas oravam e eles iam embora, então a gente nem via, nem eu nem meu irmão via. Mas aquele dia a carona falhou, meu tio não pôde, e ela chegou mais tarde na casa da minha mãe. Então quando elas terminaram de orar, era por volta do meio-dia, umas 11h30, meio-dia. E o meu quarto, ele tinha uma porta para a sala, e ali já era a porta da rua, aqui assim mais ou menos. Então aqui era a porta do meu quarto, que abria para dentro, né? Acho que abria para dentro, e aqui era a porta da rua. Então ela estava aqui com a minha mãe se despedindo com a porta aberta, e eu saí do meu quarto. Quando eu saí do meu quarto, Deus toma essa mulher ali, e ela volta com o dedo em riste na minha cara, e fala assim: é com você que Deus queria falar. E ali ela falou várias coisas da minha vida, muitas coisas da minha vida, porque Deus não erra, e tinha pensamentos meus que eu não tinha compartilhado com ninguém ainda, que eu andava enroscado para todo lado, né? Eu não estava em Jesus, irmão. Então assim, se falarem alguma coisa da minha vida antes de Jesus para você, você fala assim: mas isso foi antes ou depois dele se converter? Foi antes ou depois de conhecer a Jesus? Você pode perguntar desse jeito, porque eu sou uma pessoa que morreu antes de Jesus, e a partir de Jesus eu sou uma nova criatura em Cristo. Então eu estava enroscado em alguns relacionamentos que não eram amorosos, eram relacionamentos. E aí na minha cabeça eu falava assim: não é isso que eu quero, Deus, porque por mais que a gente ande perdido por aí, quem um dia ouviu a palavra, ele tem a palavra como âncora da alma. Então pode estar onde estiver, sempre haverá um temor que te puxa novamente para a presença. Pai e mãe, creia nisso. Eu vivo algo sobrenatural de Deus na minha casa, e eu declaro essa palavra, que pregue e ensine o teu filho, porque enquanto ele é criança, porque depois que for grande não se desviará, ele saberá para onde correr. E aí eu pensava na minha mente, lá nas minhas farras, nos meus caminhos, falava assim: puxa, não é isso que eu quero. Jesus já estava estragando e eu não sabia. O vaso já estava sendo quebrado e eu não sabia. O acidente foi algo que Deus permitiu para que eu fosse alcançado. E aí aquilo na minha mente: não é isso que eu quero, não é desse jeito que eu quero. E aquela mulher, numa das frases, numa das muitas palavras que ela deu, ela falou assim: você diz para Deus assim: não é isso que eu quero. Aí ela fala: não é verdade? Eu falei: é, porque não dá para mentir para Deus. E ela falou assim: então vai para a igreja, e é depressa, porque a tua está lá te esperando. São 22 anos, eu cheguei rapidinho, irmão. Mas eu entendi rapidinho. No começo eu dei uma fugida, porque ainda precisava me limpar, né? Você ainda está com muitos vícios do mundo, com muitos costumes do mundo. Então eu fugia um pouquinho dela. Mas logo que eu cheguei, Jesus já falou para ela que era eu, e acabou. Ela já identificou, não foi? E aí não tem mais, irmão. Aí não tem mais. Depois que Jesus fala, você só faz diferente se quiser quebrar a cara. Se Jesus falou, se Jesus deu um caminho para você, não faça outro.
Não ponha remendo novo em pano velho. Não tem como. Jesus diz que há separação entre o santo e o profano. Se você está procurando uma direção de Deus, saiba que Ele fala através da palavra, Ele fala através da oração, Ele fala através dos sonhos, Davi. Ele fala no nosso coração, a convicção interior. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando o teu interior. Como Ele não falará com você? Se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele entregou o Filho dEle para morrer por nós, quanto mais agora que nós somos habitação do Espírito Santo. O que Deus não pode fazer? Só depende de nós. Sabe qual é a questão, irmão? A questão é o nível de entrega que eu tenho para o Senhor. Existe uma coisa chamada soberania de Cristo, é o curios de Cristo para a nossa vida. E onde a soberania de Jesus se estabelece, a transformação de vida. Onde a soberania de Jesus se estabelece, o coração do homem é mudado. Há um antes e depois do momento de soberania de Deus sobre nós. Muitas vezes nós não vemos a resposta daquilo que oramos, não vemos a resposta daquilo que buscamos, porque quando Ele pede algo, nós não respondemos a Ele. Você sabia que no livro de Jó, todos os sofrimentos, todas as questões de Jó não foram respondidas por Deus? Você já prestou atenção nisso? Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o sofrimento humano, no sentido de que Ele vai ter pena de você por causa do sofrimento. Não é isso. Deus responde uma coisa: a fé do coração e a entrega verdadeira. Deus responde, lá o pastor Fred diz assim: Deus responde respostas. Que respostas? As respostas que você dá para a situação que você vive. Na sua dor, se levante. Na sua dor, saiba que o teu Salvador vive, o teu remidor, aquele que restaura todas as coisas, Ele é poderoso para fazer absurdamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Jesus, a soberania de Deus é demonstrada de forma plena para nós. Jesus tinha dito para eles, olha só, deixa eu voltar para a palavra agora que eu dei o testemunho. Jesus já tinha dito para eles que era necessário que todas aquelas coisas acontecessem, irmão. É o dia, diz aqui na palavra, como nós lemos lá em Lucas 24, se você quiser voltar para o texto para poder ficar ali embasado, diz lá que é no mesmo dia. Nesse mesmo dia. Que dia é esse, irmão? É o dia glorioso, o maior dos acontecimentos da face da terra, o dia do marco, o dia da restauração, o dia da glória de Cristo. Jesus disse que era necessário, lá em João 14, ele começa a conversar com os discípulos. Ele já tinha contado várias coisas durante o ministério dele, na caminhada dos 3 anos e meio anteriores, mas ali em João 14, quando eles chegam naquele cenáculo que eles foram preparar o lugar para a Páscoa, Jesus reúne os discípulos, não só os 12, mas mais alguns, e Jesus começa no João 14, ali numa reunião com eles, contar tudo o que vai acontecer. Ele fala que ele vai ser entregue, ele fala que ele vai ser traído, ele fala que ele vai ser humilhado, ele fala que ele vai sofrer dores, o Cristo sofredor. Mas ele fala que aquilo era necessário que acontecesse, para que ele entrasse na glória do Pai. E aqueles homens tinham ouvido todas aquelas coisas ali, e era no dia, o dia que era para ser o dia da festa, o dia do júbilo, o dia da alegria, o dia da consumação da palavra. Imagina isso, irmão. O Espírito de Deus trouxe Jesus Cristo da morte, sem que alguém tivesse feito qualquer intercessão por Ele. Ele, homem aqui na terra, como nós, como eu e você, morreu morte de cruz, a minha e a sua morte, e a ressurreição que Ele também nos promete, tinha acontecido naquele dia.
naquele dia era para ser o dia da festa. Aqueles homens estavam tristes. Aqueles homens estavam abatidos. Aqueles homens estavam perdidos nos acontecimentos. Olha, ele falou muitas coisas, realizou grandes obras entre os homens, foi poderoso, foi profeta poderoso, usado diante dos homens e diante de Deus. Mas diz a palavra que aqueles homens estavam como que os olhos deles fechados. Lá na oração de Jesus em João 17, ele diz assim para Deus: Pai, glorifica o teu filho, porque eu cumpri a tua obra, a obra que tu me deste. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique o pai. Vamos ler o 17, diz assim, lá no 1. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Aqui ele vai sair para a crucificação, vai sair para orar lá no Gólgota. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele está dizendo que era o momento de ser glorificado, era o momento da manifestação da glória de Deus. Mas os homens estavam como que com a mente fechada, o coração endurecido. Só que eu vejo um cuidado de Deus pela vida deles, assim como Deus tem cuidado de nós. O grande problema está no afastamento. Tinha uma promessa para que aqueles homens permanecessem em Jerusalém. Jesus tinha avisado que viria do alto o poder do Espírito, o Consolador, aquele que vos faria lembrar de todas as coisas que ele tinha dito, e nos ensinaria a respeito de Jesus, a respeito do mistério, da manifestação da graça, do poder da igreja que havia de ser revelada em Jesus. O Espírito Santo, o próprio Deus encarregado dessas coisas. Ele fala que ali era o lugar onde eles seriam empoderados pelo poder do Espírito. E aqueles homens decidem se afastar porque já não acreditavam mais. Mas como Jesus é bom. Deixa eu correr aqui que eu... Como Jesus é bom, irmão. Porque mesmo para aqueles homens que estavam agora desacreditados, a esperança deles tinha sido frustrada. Jesus aparece no meio do caminho. Eu não sei quais são os caminhos que nós temos tomado para nos afastar do Senhor, mas Ele sempre aparece no meio do nosso caminho. Ele sempre tem uma palavra de retorno para as nossas vidas. Ele sempre tem uma instrução para nós a respeito do que precisa acontecer. Ele sempre tem uma direção nova para dar para nós. Sabe o que é interessante? Você pode pensar assim: Jesus aparece para aqueles homens lá e vai com eles pela viagem. E ele poderia ter feito um milagre dos olhos deles terem aberto ali naquele momento. Mas sabe o que a palavra diz? Diz que Jesus pegou aqueles homens pelo meio do caminho e foi com eles explicando as Escrituras, a Bíblia. Abriu texto por texto, de Moisés, profetas, e foi assim, até que revelasse toda a glória e toda a majestade que cercava o nome de Jesus. Que jornada, irmão, e consegue imaginar isso? Emaús fica mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Mais ou menos 11 quilômetros, 60 estádios, algumas bíblias até falam 11 quilômetros na tradução. Você consegue imaginar isso? Uma caminhada de 11 quilômetros. Quanto tempo a gente leva para caminhar 11 quilômetros? 2, 3 horas, 2 horas se a pessoa caminhar rápido. Mas aqueles homens vão pensando na vida, vão pensando em todos os acontecimentos. Então a forma deles caminhar é ali, conversando. Não estão preocupados em atingir as milhas ali e chegar lá. Eles estão ali
lamuriando todos os acontecimentos. Aí Jesus chega para conversar com eles, e diz lá que quando Jesus questiona, eles param entristecidos. Então imagina o nível de conversa. Essa viagem, eu tenho para mim que ela durou mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas, essa viagem de ida. Então em 3 horas e meia, 4 horas, o mestre dos mestres, aquele que conhece todo o nosso caminho, aquele que conhece todos os nossos dias, mesmo antes que eles fossem escritos, aquele que conhece as nossas vidas, aquele que conhece a palavra, porque Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que conhece os céus e a terra, o infinito. Ele para por 2 pessoas, por 2 discípulos, e vai numa caminhada extraordinária. O mestre dos mestres, ele pega o livro dos livros para ensinar aqueles homens a respeito de Jesus. É como se fosse um grande construtor, porque ele é isso, ele é o rei do universo, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. E ele diz, é como se ele abrisse o coração dele, porque ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento. Lá para Pedro ele diz que era sobre essa pedra, a afirmação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fundaria a igreja. Então ele abre as suas entranhas e mostra para aqueles homens, texto por texto, cada referência, cada símbolo de Jesus, cada significado da palavra, cada mistério que envolvia a pessoa de Cristo, cada coisa que representava a sua glória, que representava o seu sofrimento. É por isso que foi uma semente prometida a Eva, porque se a semente não cair na terra e não morrer, fica ela só, mas morrendo dá muito fruto. O animal que foi morto para que eles pudessem receber a roupa de pele, tudo é referência a respeito de Jesus. Você já deve ter ouvido e visto muitas apresentações, símbolos do Velho Testamento, porque tudo na palavra aponta para Jesus. Hebreus diz lá que, havendo Deus falado antigamente através dos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, porque Ele é a representação de todas as coisas. O projeto de Deus é fazer convergir céus e terras em Jesus. A Bíblia faz várias promessas a respeito do reino vindouro de Jesus, que já está estabelecido nas nossas vidas, mas que ainda não é visível ao mundo através da igreja invisível que existe, que não é a igreja local, só a rocha firme aqui, mas é a reunião dos santos, o reino estabelecido. E diz que todos os reis da terra viriam a Jesus adorá-lo. A rainha de Sabá veio adorar Salomão, por causa da sabedoria e da grandeza dele. Irmão, a Bíblia toda está recheada, todo o simbolismo, tudo aquilo que você vê é profético, ainda que sejam livros históricos. Na história você encontra todas as referências a respeito de Jesus, todos os apontamentos. A Bíblia tem aplicação momentânea, a Bíblia tem aplicação futura, todos os textos. Nada que está na palavra é por acaso, nada que está na palavra é para engano, nada que está na palavra deve ser desprezado. Eu brinco lá que na Bíblia, eu creio até na capa, porque está escrito que a Bíblia é sagrada. Então eu creio até na capa dela eu creio. Sabe qual é o problema? O problema é o Jesus que nós acreditamos. Qual é o Jesus que nós buscamos? Deixa eu ver se eu encontro a referência. João, deixa eu ler o texto aqui, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que as profetas, nossos pais adoraram, é o 20, tá? Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crês, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas para nós é importante o 22, que diz assim, é só a primeira parte. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Pensa comigo o seguinte:
Quando a gente diz a palavra Jesus, o que vem à tua mente? Mas o que a nossa mente projeta muitas vezes é uma expressão física. Talvez a gente pense fisicamente em Jesus. Não é verdade? E a gente tem na nossa mente aquela imagem que nós fomos ensinados a olhar, talvez do Cristo de cabelo comprido, meio claro, com os olhos azuis. E a gente até pensa, porque nós estamos aqui já conhecendo a palavra, a gente pensa no Cristo Salvador, no Cristo Redentor, no Cristo que perdoa pecados, que abraça o perdido, que cura as feridas. Mas será que esse é o caráter e a manifestação? Essa é a única forma? Será que nós conhecemos realmente o Cristo bíblico? Aquele que é o tesouro e o mistério, onde estão reservadas todas as sabedorias, onde estão escondidas todas as excelências do universo. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite para quem é Jesus. Porque além disso, além de conhecer o Cristo dos Evangelhos, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o nosso resgatador, nós também precisamos conhecer o Cristo, que está sentado sobre um alto e sublime trono, o Cristo que governa à direita de Deus, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é soberano sobre todas as coisas, que tem na sua mão os nossos nomes gravados, aquele que morreu por nós. Cristo não pode ser uma caixinha de desejos, onde eu puxo algo para ter uma experiência e achar que aquilo é simplesmente... Sim, irmão. Jesus não pode ser considerado simplesmente um gênio da lâmpada, que está aqui para atender os meus desejos. A hora que eu tenho necessidades, eu busco a Deus. A hora que eu não tenho, está tudo bem, e aí, então está tudo bem. Não, irmão. Ele é para ser adorado, desejado, buscado. Ele é para ser o precioso alvo. Jesus é o nosso alvo. Jesus é a nossa pedra de maior valor. Jesus é o nosso resgatador. É Ele quem tem vida. É Ele quem trouxe vida para a gente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só nesse Cristo que nós podemos caminhar. É só nessa direção que nós podemos seguir. Só assim a semente vai verdadeiramente produzir vida em nós. E aí, quando o reino se manifesta, porque eu estou em Cristo, alicerçado em Cristo, eu dependo de Cristo. Aí sim, aquela semente de mostarda, que produz efeitos externos, também é o fermento que produz os resultados internos no meu coração, na minha vida, nos meus sentimentos, na minha mente. É quem muda a minha mente, a metanoia acontece. Há uma metanoia necessária para nós. A grande questão da humanidade até hoje, para nós que estamos aqui, já não é mais tão difícil. Talvez nos submetermos à palavra é onde ainda estamos fraquejando, onde ainda estamos mancando, precisando de muleta, do apoio de algumas coisas. Mas a grande questão da humanidade é: se existe um Deus, existe uma maneira de viver. Porque se existe um Deus e Ele é soberano, existe um jeito de Deus para viver. Então eu não posso viver de qualquer jeito, para onde o meu nariz aponta. Eu não sou mais o dono da minha vida. Se Ele governa, se Ele está sentado sobre o trono, eu devo satisfação a alguém. Eu devo satisfação a quem é maior do que eu. Eu devo satisfação da minha vida, dos meus afazeres. Eu devo entregas a Ele. Sacrifícios, porque se eu for colocado como escravo de Cristo, ainda que eu seja elevado à condição de filho, mas é só Ele quem pode fazer isso, me transportar da condição de servo para filho. Mas como um servo eu já não tenho mais vontades, eu não trabalho porque eu quero, eu não adoro porque eu quero, eu não oro porque eu quero, eu oro porque agora eu sou escravo de Cristo. E se eu sou escravo, eu não espero mais recompensa pelo trabalho, já não existe mais recompensa. Não existe glória em nós,
É só o Espírito Santo que produz a glória de Cristo. Qualquer desempenho, qualquer performance que possa ser vista, ela deve ser simplesmente o reflexo de Cristo manifestado na vida da pessoa. Que seja esse o nosso alvo. 7:50 já. Eu vou encerrar. O que eu quero dizer para você é que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está chamando, entenda isso. O Espírito Santo de Deus está chamando e preparando mensageiros que estudam as Escrituras para compreender quem é Cristo e qual é o seu reino. Compreender a Cristo e compreender o seu reino. A mensagem de João Batista, quando ele começa a pregar no deserto, é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo chama e prepara pessoas que queiram conhecer a Cristo através da palavra. Porque Jesus, quando teve a oportunidade de enriquecer as pessoas, ele cavou, ele garimpou na palavra a revelação a respeito de quem ele é. Que o Espírito Santo faça o nosso coração arder de desejo e satisfação, como fez com aqueles homens no caminho de Emaús. Porque em determinado momento, depois que eles olhos abertos, um diz para o outro assim, ó: não é verdade que o nosso coração ardia de alegria quando ele nos abria as Escrituras? Sabe por que isso, irmão? Porque todas as vezes nós precisamos buscar, através do Espírito Santo, que a palavra não seja simplesmente letras e frases para nós, mas que ela se transforme em espírito e vida. É através do Espírito Santo de Deus. E se você entregou a tua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer fundir agora a palavra no teu coração. Feche os seus olhos. Se você quiser se colocar de pé, eu quero orar com você.